Se você é empreendedor, pensa em empreender ou tá curioso querendo saber como é essa vida, nesse vídeo eu decidi quebrar o romantismo que todo mundo tem, idealizando a vida de um empreendedor, ou de um empresário, ou de um visionário, ou de um sonhador, ou de alguém que está tentando construir o sonho do negócio próprio, e contar um pouquinho da realidade de como é o dia a dia de um empreendedor que não é nada glamourizado. Gente, preciso contar. Não tem glamour. O que vocês veem talvez pareça glamour. Mas a grande verdade é que... Quer saber? Se você quiser saber, você assiste esse vídeo. Antes de começar, vou pedir um favor. Já dá um like aqui embaixo, já deixa um comentário, me conta aqui se você é empreendedor, sonha em ser empreendedor, quem sabe está aqui, ó, pensando se empreende ou não, e talvez depois desse vídeo que descobrir que não é tão glamouroso assim, talvez desista. Me conta aqui em que momento você tá. Aproveita, já se inscreve nesse canal, ativa as notificações, porque, gente, é disso aqui para melhor. É aquela conversa real que todo mundo sempre quis ter, mas ninguém fala. Então, ó, boa diversão. Mas antes de a gente começar, eu queria perguntar, quem que tá aqui que é empreendedor, ou que quer empreender, ou que já empreendeu e desistiu porque tem uma noção do que é? Me digam aí, cadê os empreendedores de plantão? Quero saber se vocês estão aqui prontos para a gente falar sobre isso, ou se tem alguém aqui que quer empreender. Me contem, deixa eu ver de vocês aí. Quero só saber. Digam-me. Tem mais aí que, assim como eu, também é um empreendedor, se considera empreendedor, gosta de empreender, já empreendeu. A Jéssica, ó, a Su empreendendo. Então, vocês entendem, ó. A Clay, eu quero empreender. A Marcele quer empreender. Então, ótimo. Ó, maravilhoso. A Pri. Então, gente, olha só. Tem muitas coisas maravilhosas, tá? Sobre ser empreendedor. Hoje eu vou trazer sobre o lado que não é glamuroso, tá? Então, empreendedores de plantão, não desanimem, mas são coisas que a gente precisa dizer e nem todo mundo fala sobre isso. Então, eu resolvi ser a pessoa que vai te contar um pouquinho sobre o que é esse lado aí, nada glamuroso. Seguinte, primeira coisa que não é muito glamurosa sobre empreender. Tem alguém aqui que não saiba sobre a minha história como empreendedora? Tem alguém aí que não sabe o que é, quem sou, com o que empreendo? Então, eu vou fazer um resuminho aqui, rapidão, tá? Eu venho de uma trajetória de empreendedora toda a minha vida. Porque, gente, empreendedor não é só o cara que deu certo, que começou alguma coisa que deu certo. Mas é aquele que tinha algum sonho de inovar, de começar algum negócio e que estava disposto a realmente embarcar nesta jornada de construir algo do zero ou da sua própria cabeça. Então, eu já era essa pessoa lá que queria empreender desde que eu era muito novinha. Eu não tinha consciência dessa palavra, eu não sabia o que significava, mas eu tinha esse desejo ardente, né, de poder, através das minhas próprias mãos, através das minhas próprias capacidades, construir algo que fosse diferente ou único, né, que fosse suprir alguma determinada demanda ou necessidade. Então, era isso que eu achava que queria. E essa é a primeira coisa que não é tão glamurosa do lado de ser um empreendedor, que são as incertezas. Você acha que quer as coisas, você sente que quer as coisas, mas de verdade, você vive num mundo completamente incerto. Então, não é só o seu mundo, como é a sua cabeça, como as suas possibilidades, como tudo que você faz, nada é certo. É claro, gente, que a gente sabe que o mundo inteiro, ele é incerto, tá? Tudo que a gente faça, por mais que exista uma segurança, tudo é incerto, é claro que sim. Porém, o empreendedor, ele vive diariamente com essa incerteza, entendeu? A segurança dele é incerta, o tempo dele é incerto, tudo é incerto. Então, essa é uma coisa que ela não é glamurosa, porque é muito difícil você conseguir lidar com todas essas incertezas por muito tempo. Por um tempo você vai, principalmente quando você está motivado. Agora, quando você não está mais motivado, quando baixou aquela empolgação, quando está você lá lidando com seus problemas do dia a dia, com a falta de dinheiro, com a falta de tempo, com a falta de ideias, com as suas tentativas que não estão dando certo, pois é, nesse momento é difícil você lidar com as incertezas. E é por isso, gente, que eu falo tanto sobre mindset, né? Eu falo tanto sobre mindset porque eu acredito que todos nós, de certa forma, nós somos empreendedores. Tá? Independente de quem trabalha com uma empresa, quem trabalha no concurso público, não importa o que você faça, eu acredito que todos nós, de certa forma, a gente acaba vestindo uma carapuça de empreendedor.
porque você não deixa de ser a sua marca, você não deixa de ser a sua mini empresa, né? Você precisa constantemente estar pensando no quê? Como eu posso evoluir, como eu posso melhorar, como eu posso ganhar mais dinheiro, como eu posso ter mais tempo, como eu posso delegar o que eu faço, né? Independente se você tem uma empresa ou não, todos nós conseguimos nos portar ou nos posicionar com realmente essa postura de empreendedor. E isso vai facilitar, inclusive, a sua vida se você começar a encarar situações dessa forma. Ajuda você a realmente ser muito mais prático na tomada de decisões, né? E não levar tantas coisas tanto para o lado pessoal, como nós geralmente fazemos. E esse aí vem um segundo fato, que ele é desafiador e ele não é glamuroso na vida de empreendedor. E esse segundo fato é justamente isso, é você não levar as coisas para o lado pessoal. Porque, querendo ou não, é você ali vestindo a camiseta, a bandeira, o chapéu, tudo sobre a sua ideia, sobre o seu negócio. E aí você vai ouvir muitos nãos, ou comentários, ou críticas, e é muito difícil você não levar isso para o lado pessoal. Por quê? Muitas vezes você se apaixona pela sua ideia, você se apaixona pelo seu negócio, você se apaixona pelo seu produto, e qualquer tipo de crítica ou comentário que venha sobre isso vai te doer, vai te machucar. E muitas vezes vai fazer você duvidar da sua própria credibilidade ou da sua própria capacidade de fazer aquilo acontecer. Então, mais uma coisa que não é tão glamurosa, tá fazendo sentido para vocês? Eu já comecei aqui, gente, já tô empolgada, ó. Então, a nossa vida, ela não deixa de ser uma montanha-russa, porque cada dia é um dia. E querendo ou não, gente, desculpa, mas quando você trabalha no emprego, você tem mais ou menos uma ideia de para onde você vai, quem você vai encontrar, o que você vai fazer, o que você tem que entregar, a hora que você entra, mais ou menos a hora que você sai, quando você vai tirar férias, você tem essas certezas, que são coisas que não necessariamente acontecem. Eu separei umas fotos minhas que já vão mostrar lados que não são tão glamurosos, gente. Então se preparem para ver o lado Fernanda, quando ela não está nesta câmera aparecendo aqui para vocês, tá? Então eu tenho muitas histórias de zero glamour. Por sinal, gente, a maior parte da vida, 97% não é glamour. Por sinal, tô tentando pensar aqui qual é a parte do glamour. Eu acho que a parte do glamour talvez seja, me ajude a pensar, olha eu pensando aqui. Talvez a parte do glamour seja a parte de quem te vê de fora, vê algumas glórias que você teve e acha que a sua vida é repleta daquilo. Porém, aqui vem mais um ponto aqui que mostra como a vida do empreendedor não é tão glamurosa, tá? Vamos falar do lado não glamuroso. É a falta de clareza. Então, eu vou trazer um detalhe, tá? Sobre minhas experiências. Eu vou trazer sempre as minhas experiências. Eu estava, inclusive, agora há pouco num call, é por isso que eu até me atrasei um pouquinho para entrar aqui nessa live, porque eu tinha acabado de terminar um call com o Thiago Benevides, e aí a gente tava falando justamente sobre isso, tava dividindo com ele novas ideias e planos que eu estou tendo, e, gente, eu tenho uma mente, eu preciso estar mudando constantemente. Eu não consigo fazer a mesma coisa por muito tempo, isso para mim perde sentido de viver, tá? Isso é um perfil meu, tá? Eu sou muito espontânea, eu preciso ter essa liberdade de ter uma ideia e aplicar, ter uma ideia e aplicar, ter uma ideia e aplicar, e isso faz com que eu me sinta totalmente viva. E aí, eu tava conversando com ele, e aí, assim, quando você começa a fazer o seu negócio acontecer, graças a Deus eu tô num momento muito maravilhoso, assim, do meu negócio, no sentido de muitos dos meus sonhos e desejos estão acontecendo, as pessoas esperam respostas de você. E muitas vezes você não tem essa resposta tão bem definida. Mas você precisa assumir e sustentar determinada ideia ou determinado conceito que você quer trazer. Então, você lida com a falta de clareza constantemente. E você tem que pegar essa sua falta de clareza e fazer uso dela, entende? E você tem que conseguir usá-la, inclusive, para passar a sua mensagem, às vezes, para o seu time, para os seus clientes, para os seus fornecedores, para as pessoas que estão chegando na sua vida. Então, o que acontece? Mesmo com a sua falta de clareza, você precisa ter uma ideia ou uma visão maior que ajude as pessoas a entenderem mais ou menos o caminho que você está indo. Tá fazendo sentido para vocês ou isso está confuso? Pois é, se ficar confuso é justamente essa vida do empreendedor, porque ela muitas vezes ela não é tão clara como vocês imaginam. E é por isso, gente, que eu falo tanto para vocês sobre a gente ter a clareza do que a gente quer, mas entender que clareza é diferente de certeza, tá? A gente não tem certeza das coisas. E a clareza que a gente tem é só do que a gente consegue enxergar até agora. A clareza, geralmente, ela é um mini atalho
tá? Ela é um mini caminho que te leva até um próximo passo, que vai te dar um pouquinho mais de respostas para que você encontre o próximo passo e por aí vai. A clareza, ela tá em constante desenvolvimento. Inclusive, por isso que eu falo que as nossas metas, sonhos, objetivos, a gente escreve a lápis, né? Porque a gente ainda não tem clareza total, mas a gente tem uma mini ideia, a gente tem uma mini sensação, a gente tem um sentimento. E algumas outras coisas a gente já tem uma certeza dentro de nós que a gente não sabe explicar de uma forma clara, mas ela faz parte de você. Próxima coisa, a falta de credibilidade. Como que todo mundo começa? Você não começa sendo o bambambam na sua área, você não começa sendo o melhor na sua área, e você precisa começar a trilhar o seu caminho, né, dentro dessa jornada. E você começa sem credibilidade nenhuma. Então, é a sua palavra, entende? Contra o restante do mundo. E você precisa sustentar muito a sua palavra, as suas ideias, a sua postura. E é por isso que eu falo tanto para vocês sobre imagem, sobre a clareza, sobre você viver a sua super selfie hoje. Então, enquanto eu não tinha credibilidade, e eu ainda não acho que eu tenho toda a credibilidade do mundo, muito pelo contrário, por isso que, né, eu sempre digo para vocês, a gente está em constante evolução. A gente está sempre melhorando. Sempre tem coisas que a gente pode fazer melhor, sempre tem coisas que a gente pode aprender. Eu tô longe de ser a dona da verdade, por sinal, gente, o que eu estou dizendo para vocês aqui, essa é a minha verdade. E aí, o que acontece? A gente tem o discernimento de pegar essa verdade que alguém dividiu com você e você vai decidir se faz sentido para você ou não faz, você vai fazer um mini filtro e vai desenvolver a sua própria persona, o seu próprio discernimento, a sua própria opinião, tá? Então, gente, primeira coisa que a gente precisa assumir essa responsabilidade aí do ser adulto, né? Eu sou responsável por, inclusive, a minha palavra, o impacto e o que eu faço com a informação que os outros me passam. Mas na credibilidade, o que é importante? É muito importante que você assuma essa postura da pessoa que, mesmo que não tenha toda a experiência, mesmo a pessoa que ainda não tenha todo aquele calibre, né? Mas da pessoa que está pronta para fazer aquilo acontecer. E o que a gente faz? Enquanto a gente ainda não tem credibilidade, você tem que arregaçar demais a sua manga, entregar muito mais do que o combinado, e isso você faz inclusive depois. Mas quando você começa, principalmente, você tem que constantemente superar qualquer expectativa que possa existir com relação a você ou ao seu trabalho. E isso vem do quê? Do over-delivering. E tem uma coisa que é muito legal. Eu li isso, não lembro onde, gente. Eu acho que eu li isso num livro, vi isso de alguém, não é autoridade minha, mas é o seguinte. Esqueci a frase, mas fugiu aqui agora. Eu tenho ela, inclusive, no meu video board, mas ela me fugiu. Mas você sempre oferece muito menos do que o que você vai entregar. Então, você sempre entrega muito mais do que o combinado. Nem existe a possibilidade de você não entregar mais do que o combinado em qualquer coisa que você fizer. Próxima coisa do empreendedorismo. Tá fazendo sentido para vocês isso aqui até agora? Vão dividindo comigo aí, para eu saber se faz sentido para vocês. É bem difícil o começo. É desafiador o começo, gente. É desafiador o começo, o meio, a continuidade. Todos os momentos são desafiadores. O que vai mudando é a proporção desses desafios. É por isso, pulando aqui, né? É por isso que o quê? Que a gente precisa aprender a se permitir evoluir com o processo. Quando a gente está começando, a gente se distrai muito com quem está lá na frente, né? E aí, o que acontece? A gente não se permite evoluir com o processo. A gente quer pular daqui para lá. Porém, gente, o que acontece quando você pula daqui para cá? Você chega aqui e você tem que lidar com problemas e desafios que estão nessa altura. Só que você não se permitiu evoluir nessa jornada aqui. E aí, por que acontece? Muitas pessoas desistem nessa parte aqui. Porque ela quis pular. Ela não estava pronta para viver aquilo lá. Inclusive, é uma coisa que eu adoro essa frase, que é cuidado com o que você pede a Deus, porque pode se realizar. Eu tava falando isso com uma amiga ontem, assim. A gente quer muito determinadas coisas e muitas vezes pela nossa ansiedade a gente quer pular etapas, a gente não se permite. E não só pela ansiedade, mas também, gente, pelo nosso ego, tá? Muitas vezes o nosso ego não nos deixa, a gente deixa o nosso ego tomar conta e não se permite ir evoluindo nesse passo a passo. Isso não é glamuroso. Por quê? Porque a jornada empreendedora, ela é uma jornada solitária. É você acreditando no seu sonho, você acreditando no seu desejo, você acreditando nos seus objetivos, você acreditando em algo que ninguém mais consegue enxergar e você está sozinha. E aí, para que volta
De novo, gente, rituais, hábitos e mindset, que é o que eu tento ensinar para vocês constantemente. Isso vale na jornada empreendedora, isso vale para qualquer jornada na nossa vida. Mas para a jornada de um empreendedor, isso é essencial. Se você não trabalha o seu mindset, se você não alimenta a sua mente todo santo dia, se você não pede ajuda, é muito mais difícil você conseguir persistir nesses desafios. Quando eu olho para os meus últimos 4, 3 anos, gente, é solitário. É solitário. Não quer dizer que eu não tenho família, não quer dizer que eu não tinha amigos, não é isso, mas é diferente, porque é só você acreditando nesse sonho aqui e você tentando fazer ele acontecer todos os dias. E isso é difícil. Isso realmente é difícil. Você sente sozinho porque você não sabe com quem conversar. Porque muitas vezes você está morrendo de medo, mas você não pode nem abrir com os seus amigos e familiares, porque talvez eles vão te encorajar a desistir daquilo. Então, você tem que ser, inclusive, protetor da sua vulnerabilidade. Porque a sua vulnerabilidade pode ser um pretexto para outras pessoas te desencorajarem. Então, ela é uma jornada solitária. E não deixa de ser. Por quê? Mesmo depois que você começa, às vezes, a ter mais visibilidade, ter mais resultado, depois que você começa a ter um time, as decisões, a responsabilidade, o risco, ele continua sendo seu. O risco é mais uma coisa que ele vem junto de presente. Você quer ser empreendedor? Vem junto uma caixa de presente gigantesca chamada risco. E se você não está disposta a abrir essa caixa, aceitar esse presente para sua vida, entender que ele faz parte da sua vida a partir desse momento, dificilmente você vai conseguir ter muito sucesso como empreendedor, como empresário ou construindo o seu próprio negócio. Porque se você quer play safe, né? Se você quer jogar ali só na parte confortável, você dificilmente vai para próximos níveis, né? E aí, provavelmente, talvez você não vai conseguir se sustentar muito tempo como empreendedor realizado, tá? Não só alguém que faz algum tipo de renda através de um empreendimento. Então, o risco, ele faz parte. Você tem que começar a aprender a se apaixonar pelos riscos. Ou se apaixonar pelos riscos, ou então simplesmente aceitá-los como parte de qualquer coisa que você for fazer. E junto com esse risco, ele vai mais uma coisa, é que é o risco da sua própria moral. Então, você constantemente você está colocando o seu na reta. O seu, porque você teve uma ideia, você decidiu arriscar, apostar, investir nessa ideia, o que é? O que é o investir? É investir com dinheiro, é investir com tempo, é investir com a sua energia, é envolver inúmeras pessoas e junto com isso você assume o risco de isso funcionar ou não funcionar. O risco das pessoas gostarem ou não gostarem, o risco de as pessoas criticarem ou não esse negócio. Então, a gente vive nesse constante risco. E eu gosto muito, eu acredito numa coisa, gente, que a gente ressignifica as coisas, tá? Então, eu vou trazer o ressignificar como uma palavra um pouquinho mais óbvia, assim, uma palavra mais fácil. Eu conto novas historinhas na minha cabeça. Então, eu preciso ter uma coisa que tá me incomodando muito, que tá sendo, nossa, muito desafiador de eu conseguir entender ou aceitar aquilo. Eu preciso olhar esta mesma situação por uma nova perspectiva e contar uma nova história para mim. Porque senão eu fico empacada. Eu sinto muita dificuldade de virar aquela página. Então, eu contei uma nova historinha sobre o risco. E eu aprendi a achar o risco super legal. Não que não venha dor de barriga e o medo. Gente, dor de barriga e medo, eles são tipo meus colegas. Eu sinto praticamente todo dia. Todo dia. E aí, por que eu queria falar sobre isso? Tem muitas pessoas que me mandam mensagem falando sobre o medo. Gente, o medo, ele sempre vai fazer parte. Se você está fazendo alguma coisa diferente, além, se você quer mudança, se você quer transformações, junto vai vir o medo. Agora, não adianta a gente tentar saber como não ter medo. Porque o medo, ele sempre vai estar presente. O que a gente tem que aprender é mudar essa historinha do medo na nossa cabeça. Entender que se você está sentindo medo é porque você está no caminho certo. Então, essa foi a minha historinha. Não quer dizer que eu não sinto medo. Eu sinto medo e muito. Inclusive, vou dar um exemplo. Eu tive uma reunião na segunda-feira. Mais pra frente, no futuro, eu conto pra vocês disso, se eu tiver oportunidade. Eu tava com tanto medo que eu tava tremendo já desde domingo. Eu nem sei como eu consegui dormir. Na segunda, eu passei o dia inteiro com palpitações, assim, palpitações de verdade, físicas. O meu corpo tremia, eu tremia, a minha cabeça, ela não conseguia raciocinar, eu não conseguia nem ter clareza de pensamentos, eu não conseguia nem conseguir me preparar por aquilo, porque o medo, ele era
tanto que ele se tornou físico no meu corpo. E aí, não adianta falar, meu Deus do céu, eu tô com todo esse medo, não é pra mim, não vou desistir, não sei o quê. Não, eu precisava ir, porque o meu sonho, e lembra lá, a minha visão, o meu sonho, aquela minha falta de clareza clara de empreendedor era maior, e eu sabia que esse medo, ele fazia parte, tá? Então, não ache que você vai ter um jeito de burlar o medo. Não tem. Agora você tem que contar histórias que aliviam um pouquinho, né, a sua relação com esse medo, porque ele vai continuar. E eu já entendi. Quanto mais medo eu tô sentindo, quer dizer que eu estou evoluindo e mais eu estou crescendo. Então eu tô começando a ficar até meio viciada nele, sabe? Esse é um problema, tá, gente? Isso aí é um risco. Você pode virar um empreendedor meio doido. Então eu constantemente quero mudar. Eu constantemente quero fazer novas coisas. Se eu já fiz uma coisa, já entendi daquilo, eu não quero mais fazer, eu quero fazer um novo. Né? Então, isso é uma coisa que muitas pessoas que são empreendedoras têm esse tipo de perfil, que é constantemente fazer novas coisas. Beleza, eu já fiz isso, já aprendi, já entendi, já meio que, não que perdeu a graça, mas legal, qual é o próximo? O que eu posso fazer para ir além? Eu já desenvolvi, aqui eu já amaciei um pouquinho mais esse elástico, tá? Esse elástico, e cada vez vai deixando você ir um pouquinho além. É difícil começar. E aí, Pri, vou te dizer uma coisa, cuidado com a palavra difícil, tá? Eu praticamente eliminei difícil. Eu uso muito pouco o difícil na minha vida. Eu sempre uso desafiador, tá? Agora, gente, sinceramente, se você quer alguma coisa diferente, dificilmente vai ser fácil. Provavelmente não vai ser fácil. Por quê? Porque envolve inúmeras outras coisas. Envolve o quê? As incertezas, a falta de clareza, a falta de credibilidade que eu coloquei. Envolve a solidão. Envolve o quê? Você é o seu próprio torcedor. Você é o seu próprio torcedor. Essa é a outra parte que é nada glamurosa do empreender. Gente, dificilmente, ou muitas vezes, você não vai ter pessoas que vão ser super suas torcedoras assim, de verdade. De verdade. Tem que ser você, todo santo dia. Por quê? As pessoas à sua volta que te amam, elas querem te proteger. Elas não querem continuar vendo você viver nessa montanha russa de empreender. Porque ela mexe muito com o nosso emocional. Mexe demais mesmo, porque se você não tá tão bem, você acaba entrando numa depressão, você acaba desistindo, você fica desanimado, você perde, né, afeta demais a sua autoestima, a sua autoconfiança. Então, é por isso que você precisa aprender a ser o seu próprio torcedor. E assim, tá sendo muito legal falar com vocês sobre isso, porque eu tô falando com vocês, eu tô realizando do porquê que eu quero dividir sobre tantos temas que eu divido aqui com vocês. É por isso que eu me preocupo tanto em conseguir dividir com vocês como que a gente consegue desenvolver a nossa autoestima e a nossa autoconfiança. Porque como que você vai ser o teu torcedor se você se olha e só se critica, se você não confia em si mesmo? E aí você fica naquela relação conflituosa consigo mesma, de muitos altos e baixos, de amor e ódio. Você quer que os outros confiem e acreditem em você, mas nem você faz isso, né? Então, tá sendo muito curioso fazer essas aulas para vocês, porque eu tô trazendo coisas pessoais, assim mesmo, e tá começando a fazer um sentido, assim, até porque que eu adoro falar com vocês sobre esses temas. Porque, gente, nessa minha jornada, eu venho sentindo que eu não tinha muitos modelos, né, de pessoas que me falavam sobre isso. Por exemplo, essa conversa que eu tô tendo com vocês hoje, cara, eu queria muito que alguém tivesse tido essa conversa comigo há 10 anos atrás. Queria muito. Para falar, tá tudo bem você se sentir assim. Você tá se sentindo assim? Você tá no caminho certo, ó, continua. Alguém que encorajasse a persistir nesse desafio, né, nessa jornada nada glamurosa. Porque ela não é glamurosa. A gente tem que aprender a lidar com o nosso ego, né? A gente quer mostrar para as outras pessoas, a gente quer chegar nas outras pessoas e mostrar que tem resultado, que a gente é um sucesso, que a gente deu certo e tudo mais. Mas a grande verdade é que a realidade não é bem assim. Então a gente precisa falar desse lado aí que não é glamuroso também, porque ele é 97% da vida do empreendedor. A minha vida é muito mais não glamour do que glamour. Então vamos falar algumas coisas que não são glamurosas? A disciplina, ela não é glamurosa. Ela é exaustiva, ela é cansativa, ela é desanimadora, né? Ela é draining, como que fala? Ela é esgotante muitas vezes, porque você cria uma rotina, uma disciplina que muitas vezes ela é tão forte, né, que ela te afeta, ela faz você ter que abrir mão de muitas coisas. Então, por exemplo, eu divido aqui com vocês, e por favor, gente, cada um tem a sua escolha em decidir o que é melhor para você. Esse é o meu perfil hoje, tá?
Mas eu sou rigorosa com os meus horários, por exemplo. Eu não flexibilizo o meu horário de acordar. Eu flexibilizo o meu de dormir, geralmente eu durmo mais tarde, mas eu não flexibilizo de acordar. Isso vem um pouco dessa disciplina do você vai se conhecendo com o decorrer do tempo, né? Eu ainda sou dura comigo com algumas coisas. Eu não me permito acordar mais tarde, porque eu sei que a minha manhã ela é muito preciosa. Se eu perco a minha manhã, eu perdi praticamente o dia inteiro, porque eu preciso do meu momento da manhã para me conectar, para orar, para refletir, para fazer meus exercícios, para antes de me conectar com a montanha-russa da vida. E o que vem com isso? Vem o cansaço. Porque tem dias que você dorme 2 horas, tem dias que você dorme 3, tem dias que você dorme 4, né? Tem dias que você dorme um pouco mais, tem dias que é menos. Além disso, o que você está carregando junto com isso? Todas as incertezas, a clareza, a falta de credibilidade, a solidão, e por aí vai. Então, essa disciplina ou esses horários, que é o que muitas pessoas buscam, né, na jornada do empreendedor. Eu quero me tornar um empreendedor, eu quero me tornar um empresário, eu escuto muito isso. Quero ter o meu próprio negócio. Por quê? Porque eu quero ter liberdade de tempo, eu quero ser meu próprio chefe. Meu amor, será que você é um bom chefe mesmo? A gente acha que a gente é ótimo chefe, você não tem noção, talvez você é um chefe bundão, entendeu? Você tem que desenvolver tantas competências, qualidades, capacidades dentro de você para ser capaz de ser o seu próprio chefe, um chefe que de verdade vai fazer você crescer, evoluir, ser promovido, né? Então, assim, muitas vezes a gente romantiza. Então, eu tô adorando essa palavra do romantismo, porque a gente romantiza muitas coisas. A gente romantiza encontrar o meu propósito de vida, a gente romantiza empreender, a gente romantiza relacionamentos, a gente romantiza muitas coisas. E aí, o que acontece? Por que todo mundo tá sofrendo? Porque a gente fica vendo um romantismo e a grande verdade, a realidade da nossa vida, ela não é tão romântica dessa forma, tá? Então, a vida de empreendedor, ela é repleta de abdicações, né? Eu fiz para vocês uma aula na semana passada, eu não me recordo agora qual foi o nome, mas, gente, são muitas abdicações, né? Abdicação de sono. E olha como é engraçado. Tudo isso se reflete a tudo na nossa vida que a gente quer ser bem sucedido, tá? É do empreendedor, mas vale para outras coisas. Vale para a vida de mãe, né? Vale para a vida de funcionário também de uma empresa. Quando você quer crescer, quando você quer mais, quando você assume a camiseta lá de empreendedor também, você entende o poder dessas abdicações. Então, tudo na vida vem com isso, tá? Então, eu tô só agora redirecionando para a vida do empreendedor. Mas ela é repleta de abdicações. Eu me sinto muito tranquila em falar. Eu tenho clareza que eu abdico de inúmeras coisas, inúmeras finais de semana, noites de folga, viagens. Ano passado, gente, eu viajei de férias. Viajei de férias primeiro para Bali com as minhas amigas, que foi um grande sonho realizado na minha vida. Depois de, gente, 3 anos quase sem férias mesmo. Aí eu fui para Bali com as minhas amigas. Aí o que aconteceu? A gente combinou de se encontrar em Bali, mas o que eu fiz? Eu levei trabalho. Eu estava em Bali e lá eu tinha vários atendimentos com clientes minhas. Então, vários dias as minhas amigas estavam indo, sei lá, fazer passeio de barco, elas estavam indo tomar drink à noite. O que eu fazia? Eu ficava no hotel porque eu tinha atendimento com os meus clientes. Então, abdicar de coisas. Super legal, tava em Bali, enfim. Mas, não era legal na hora, entendeu? Eu queria estar com as minhas amigas, eu queria estar curtindo, mas aquela era a minha escolha. Depois eu fiz uma viagem com a minha família para Portugal e para Irlanda, né? Fui encontrar com a minha família em Portugal, então minha família saiu do Brasil, fui para Portugal para a gente se encontrar no meio do caminho, porque a Austrália é muito longe, né? Aí fui eu e meu namorado para minha família conhecer meu namorado também, e depois a gente ia para Irlanda, porque meu namorado ele é irlandês, eu ia conhecer a família dele na Irlanda. Em Portugal, toda semana, se eu não me engano, era 2 ou 3 dias na semana, eu tinha meus atendimentos, eu tinha minhas mentorias em grupo, enfim. Porém, gente, por causa do fuso, o que acontecia? Era de madrugada. Então, era assim, ia toda a minha família, ia todo mundo, saía jantar, eles jantavam num restaurante legal, alguma coisa legal, o que eu fazia? Eu tinha que ficar lá no hotel ou lá no nosso Airbnb, estudando, porque eu precisava me preparar para essas sessões. E aí todo mundo chegava super feliz, ia dormir, descansar. E eu ficava lá trabalhando até 3, 4 horas da manhã nas sessões, né? E aí dormia pouco também. E por aí vai, você não descansa, você não relaxa. Então, isso não é glamouroso. Vou contar um episódio desse ano ainda. Então, olha só, vida de empreendedor.
Eu contei para vocês já que eu morava numa cidade no interior da Austrália, né? Morei em Sydney, depois me mudei para essa cidade do interior, que foi quando eu entrei com tudo para fazer o meu negócio, para começar a desenvolver tudo. E aí, em novembro, eu estava lançando os meus primeiros cursos, que foi o Domine Sua Imagem. E o que aconteceu? Começaram as queimadas na Austrália. E a cidade que eu morava foi uma das primeiras cidades, foi um dos primeiros focos de incêndio, né? Das queimadas aqui. E as queimadas começaram, inclusive, no nosso bairro que a gente morava. Então, o fogo era muito perto da minha casa. Tanto que, quem me seguia naquela época, eu fazia stories com vocês que eu estava trabalhando de madrugada e eu ficava olhando a evolução, o rastro do fogo, para ver se estava chegando perto da nossa casa, porque a gente estava com risco de evacuação. Então, assim, meu namorado estava dormindo, eu estava lá trabalhando, tentando fazer planos para aquele lançamento que eu estava colocando minha vida naquilo, mas eu nem sabia se eu estaria na minha casa no dia seguinte. E aí, como que eu vou gravar o meu curso se eu não tenho uma casa? Como que eu vou? Então, era aquela incerteza tão grande. E o que aconteceu foi que eu lancei o meu curso, eu já não dormia, gente, eu estava, sei lá, vou dar um chute para vocês, eu estava já umas 3, 4 semanas dormindo uma média de 3, 4 horas no máximo por dia, exausta, né, e tentando usar a criatividade, carregando o medo, carregando as incertezas, carregando tudo junto naquela sensação física do medo. E aí, o que aconteceu? Vocês vão ter que evacuar a casa de vocês, né? O fogo chegou tão perto, e aí a gente já estava planejando se mudar para Sydney, mas a gente ia mudar para Sydney final de dezembro, novembro, enfim. Então a gente falou, cara, ou a gente vai ter que alugar uma outra casa aqui, fazer toda uma mudança, ou a gente já vai para Sydney direto. Só que a gente não conseguia vir para Sydney para fazer inspection de apartamento, para procurar a nossa casa. Eu tive que pedir uma amiga procurar uma casa pra gente. Essa casa que a gente mora aqui hoje não foi escolhida por nós, foi escolhida pela Raquel, minha amiga, que fazia FaceTime tentando achar uma casa pra gente e a gente teve que sair às pressas. A gente tava mudando de casa, mudando de cidade, no meio do meu lançamento. Eu me mudei pra cá, gente, não tinha internet, não tinha nada, e eu tinha que gravar aula, eu tinha que aparecer aqui bem pra vocês todo santo dia. Então eu vou mostrar algumas fotos pra vocês verem. Olha como é glamuroso isso aqui. Vamos lá. Era assim que acabava o meu dia. Vocês estão conseguindo ver? Era assim que eu estava. Eu lembro que o cansaço ele era tão grande que doía meu corpo, doía meu olho, doía. Vocês estão vendo aqui, ó, pessoal do YouTube? Era assim. Eu lembro que essa foto aqui eu tirei, tipo, para mostrar pro meu namorado, era, sei lá, umas 13h30 da manhã, talvez. Eu estava terminando de preparar uma aula que eu ia ter que dar às 7 horas da manhã aqui da Austrália, porque ainda tem o fuso, né? Ainda tem o fuso aí para vocês. Então, era tipo isso. Ou era assim. Essa foto aqui que eu tirei, olha que bonito, gente, eu de pijama. Eu tinha dormido, acho que 1h30. 1h30. Aí eu fui tirar essa foto bem bonita para vocês verem. Vamos lá. Olha aqui, pessoal do YouTube. Eu dormi tipo 1h30. Eu lembro que eu não conseguia abrir meu olho. Ele doía, ele ardia tanto. Mas o que eu tinha que fazer? Eu não tô fazendo isso aqui, gente, pra me fazer de vítima nem nada, tá? Porque eu não sou nem a primeira nem a última pessoa a passar por isso. Muito pelo contrário, mas é porque a gente tá falando que tem um lado que ele não é glamuroso, né? Essa foto aqui, ó, vou mostrar uma outra. Essa foto aqui eu acho que faz umas 2 semanas. Eu tava no intensivo de aula aqui com vocês, e aí eu lembro que eu tinha 1 hora de intervalo até começar um outro call, uma reunião que eu tinha com alguém, vamos lá. Uma reunião que eu tinha com alguém, vocês estão vendo aqui, gente, eu no sofá. E aí, eu lembro que eu estava toda arrumada, tipo, impecável para começar. E aí eu vim, sentei no sofá para falar com meu namorado rapidinho, que ele tinha acabado de chegar do trabalho. E aí o que aconteceu? No meio da nossa conversa, eu capotei. Eu dormi. Ele tirou aquela foto ali. E aí, logo em seguida, ele tirou a foto e aí ele me acordou e falou assim: eu acho que é melhor você levantar, que você tem que se preocupar com a sua próxima reunião. Então, gente, não é glamour. É importante a gente falar sobre isso, porque muitas vezes você tá aí, porque eu tô dormindo pouco, porque eu tô não sei o quê. Não é glamour mesmo. Essa é a jornada. Talvez o glamour seja isso que vocês veem. Talvez vocês me venham aparecendo aqui arrumadinha e tudo mais, mas as pessoas não têm ideia do que tem por trás. Eu tô super disposta a falar sobre isso e eu quero que a gente fale sobre isso, porque eu acho que a gente tem que começar a romper esse romantismo. Porém, agora sim, por que vale a pena fazer tudo isso? Eu nem consigo imaginar minha vida. Eu tô tão disposta a pagar esse preço. Entende? Eu sei que vem cheio de renúncias,
vem cheio de medos, de erros, sabe, de vulnerabilidade constante, né? Pode ser que vocês gostem disso, vocês não gostem, vocês me critiquem, que vocês gostem de um curso meu que vocês não gostem, né? São tantos riscos, eu tenho que continuar evoluindo ainda para que eu traga mais aqui, enfim, são tantas coisas envolvidas, mas quando eu penso em tudo isso, o meu desejo, a minha vontade, o meu desejo dessa transformação, ele é muito maior do que todos os riscos e os preços a serem pagos. Então, por isso que eu falo para você, a gente tirar decisão. Você tem que tomar uma decisão, porque quando você toma uma decisão e você não tá mais em cima do muro, você não fica mais pensando, falando, ai, tô dormindo pouco, coitado de mim. Você fala, eu já sei que isso faz parte, já mudei a história na minha cabeça, faz parte, vamos lá, qual é o melhor que eu posso fazer, como que eu posso encarar isso de uma melhor forma? Eu podia todos os dias estar aqui mal-humorada, porque eu dormi pouco, porque olha tudo que eu tô fazendo, porque olha que não sei o quê, porque eu faço e não dá resultado, eu podia fazer isso, aparecer aqui meio mal-humorada, mal aparecer, mas eu escolhi fazer diferente. Porque passar por tudo isso foi escolha minha. Eu não posso culpar mais ninguém por isso. Foi escolha minha. E, gente, de verdade, eu acho que tá tudo bem. Eu morro de orgulho de mim quando eu olho e falo que e vejo que eu já fiz isso. Não foi fácil, ainda não é, mas eu falo, poxa, cara, eu sou mais forte do que eu imaginava. A gente é muito mais forte do que a gente imagina. Mas qual que é o problema? A gente nos dá muita margem para ficar pensando nas coisas. A gente acha que tudo tem que ser fácil, ou que as coisas não podem ser tão difíceis, mas a grande verdade é que não é, né? Tudo na nossa vida vem junto com preços. Você quer resultados maiores, o preço para você chegar até lá, ele vai ser maior também, eles são proporcionais, né? E aí o que acontece? Muitas pessoas querem os resultados, mas não querem pagar o preço, né? Elas querem toda essa transformação, mas também não querem abrir mão de um final de semana, ou não querem no meio das férias, talvez, né, ter que ficar trabalhando vários dias, né? Ou talvez não querem, ou abrem exceções demais. Então, o lado nada glamuroso é esse, que ele é repleto de abdicações. E as abdicações são com a sua vida, né? Você é a pessoa que acredita naquilo acima de tudo, porque você tem uma ideia que você acredita e você, né, tem que ter a capacidade de conseguir fazer outras pessoas acreditarem nisso também. Nossa, gente, agora que eu tô vendo que tem comentários de vocês aqui, socorro. Sim, gente, o pensamento do parafuso, eu amo o pensamento do parafuso. E aí, o que eu faço, né, gente? O que é o pensamento do parafuso? Eu sempre falo isso pra vocês. Isso aí é autoridade minha. Essas lives de vocês me inspiram muito. Por isso que eu adoro, por isso que eu não quero abrir mão dessas lives. Seguinte, pra mim, quando a gente pensa, é tipo um parafuso. Você está pensando, e você está se fincando aqui no chão, entendeu? E você vai ficando estagnado onde você está. Quanto mais você pensa, querendo saber as respostas certas, querendo saber o que é melhor, o que é pior, ó céus, a vida, você está ficando aqui. Então, não adianta você ficar pensando em tudo isso. Você precisa entrar em ação, porque quando a gente entra em ação, as respostas de tudo isso vão vindo. Não queira ter todas as respostas agora. Um ano atrás, a minha ideia de negócio de vida, gente, por mais que fosse mais ou menos para a direção de onde eu tô, era completamente diferente de onde eu tô. E onde eu tô agora é totalmente diferente de onde eu imaginaria que eu estaria. E eu sei que para onde eu estou indo vai me levar. Entenda que tudo que a gente acha que é o nosso caminho é só um atalho para levar para o nosso caminho de verdade. Tá fazendo sentido? Então, é assim que eu encaro. Beleza, esse é um mini atalho. Talvez se isso não tá dando certo, é só um atalho que vai me ajudar a encontrar a próxima clareza, a próxima resposta, né? O próximo destino. E aí, qual é a próxima questão? Próximo não glamour. O próximo não glamour, o que é aqui? O próximo não glamour é you are always on. Pois é, gente. Quando a gente trabalha com uma empresa, quando você chega em casa, você consegue se desligar. Você fechou o seu computador, você tá em casa, entendeu? Você tá em outro ambiente, você não precisa falar com ninguém, encarar ninguém e tal. Quando você é empreendedor, meu amor, você tá em casa, você tá no banheiro, você tá no parque, you are always on. Você tá procurando oportunidade em todo lugar, possibilidades em todo lugar. Qualquer coisa que você olha é um aprendizado, qualquer coisa que você olha é uma possibilidade, né? Você tem que estar sempre pronto. É o que eu sempre falo, inclusive por isso que eu falo para vocês sobre a imagem, sobre a vestimenta, sobre tudo. Que quando você assume essa postura de empreendedor, mesmo que você não necessariamente seja um empreendedor, é quando você está sempre pronto para possibilidades e oportunidades da nossa vida. E como empreendedor, você está sempre on. Você não sabe quando que você vai conhecer a próxima pessoa que vai te ajudar a ir para o próximo passo do seu negócio, ou a próxima pessoa que talvez você é um possível cliente, ou a próxima pessoa que vai querer investir no seu negócio. Então, você tem que vestir essa carapuça de que eu estou sempre pronto, isso sou eu.
né? Isso sou eu. Eu acredito que nós não somos, né? Nós estamos. Mas nesse momento, é isso que eu escolhi, né? Nessa posição que eu escolhi estar. Então, você se permite junto trazer essa responsabilidade. E, gente, as pessoas veem isso em você. Elas não esperam que você tenha a certeza, a resposta certa para tudo, mas elas esperam essa atitude. Atitude é tudo. Tá? E aí o que acontece? Por exemplo, você tem que se deparar com muitas mudanças muito rápido. Então, eu vou de volta trazer exemplos meus, tá? Tô trazendo exemplos meus aqui bem reais. Esse ano foi transformador na minha vida. 2020, a minha vida, ela deu saltos que eram coisas que, assim, eu sonhei a minha vida inteira. Sinceramente. Então, assim, eu tô muito realizada com tudo isso. E junto com tudo isso, vem também toda a responsabilidade de tudo isso. Então, assim, até janeiro, eu trabalhava sozinha, né? Nos últimos 3 anos, eu trabalhava sozinha. E aí, com esse novo momento e com a minha nova decisão, com o meu novo mergulho no negócio, eu decidi entrar com tudo. Assumir mais riscos ainda, mais responsabilidades, decidi assumir uma postura completamente inovadora e quebrar status quo em algumas coisas. Então, esse é muito meu perfil, eu amo isso. É isso que eu admiro em um empreendedor, é isso que eu admiro em um líder, né? E eu queria ser um exemplo disso, eu quero, né? Essa é uma das minhas maiores motivações, tanto que as minhas maiores referências são esses tipos de histórias, né? São esses tipos de empreendedores que trazem os seus valores em tudo que eles fazem, né? Eles conseguem mesclar os seus valores de vida com seus valores de negócio e, através do seu negócio, trazer impacto na economia, não só financeiro, como impacto numa cultura, numa geração, na vida de outras pessoas. Então, isso é uma coisa que me move demais. E aí, no começo desse ano, eu trabalhava sozinha, e eu falei, cara, eu preciso ter um time, né, trabalhando comigo. E aí comecei com a Cici, maravilhosa, com a Cíntia, que acho que vocês conhecem, ela tinha meu braço direito, esquerdo, nada do que vocês veem seria possível sem ela. Aí veio a Paty que cuida de toda a parte de marketing digital, incrível, a nossa maga. E aí o time foi crescendo, e aí veio a Jazz, aí veio a Nath, aí veio a Aninha, aí veio agora minha mãe, tô trazendo minha mãe pro time também, e assim a gente vai, é muito possível, agora tem a Marina também, então o nosso time tá crescendo. Só que, como que o time cresce? Porque eles precisam da visão de um líder, né? E não só a visão, como a responsabilidade, porque eu nunca tinha liderado pessoas na minha vida. Então, como que eu comecei a fazer isso? Com a maior honestidade possível. Seguinte, gente, olha como que eu falo com o meu time, elas estão aqui, ó. Como que eu falo? Gente, imagina a gente é tipo uma startup. Imagina o Facebook quando começou. Imagina que agora, aí tá trabalhando da garagem da nossa casa, tá tudo lento, a gente dorme num colchão, 2 horas por noite, só come miojo, mas a nossa visão é grande. A nossa visão é grande. Então, eu sempre faço essa analogia. Por quê? Porque, gente, é importante que o seu time esteja nessa mesma página também, né? Não adianta eles chegarem com as mesmas expectativas de uma grande empresa. Inclusive, porque eu estou em processo de construção. Eu mudo a nossa direção a cada semana. Então, as pessoas que trabalham comigo, elas precisam ter essa mesma mentalidade e, principalmente, acreditar nesse sonho. E eu sempre, todo mundo que vem trabalhar comigo, a primeira coisa que eu quero saber é quais são os seus sonhos. Quais são os seus sonhos? Como que eu posso contribuir com os seus sonhos? Como que a gente pode usar os seus sonhos para realmente unir junto com os nossos sonhos aqui dentro da Evolve, dentro do que a gente vai construir? Porque acaba se tornando muito mais uma causa, né? E aí, quando a gente aprende a lidar com as nossas expectativas de vida, é aí que os resultados vêm. Agora, não adianta você chegar esperando o resultado. Você tem que chegar controlando as suas expectativas, disposto a entregar tudo que você puder, porque os resultados vêm. A grande questão é que muitas vezes os resultados vão vir rápido, às vezes vão demorar muito tempo, mas cedo ou tarde vai vir. E se você construiu uma credibilidade, um trabalho realmente consistente, um trabalho cheio de doação, de amor, a gente vem, não tem como, o resultado vem. Então, eu sou muito grata ao meu time, eu falo constantemente que a gente não estaria vivendo isso se não fosse por elas, mas eu vivo, continuo aprendendo sobre mim. Eu nunca liderei ninguém, né? Então, eu falo para elas honestamente, gente, eu estou em constante aprendizado, estou longe de ser a dona da verdade, estou aprendendo com vocês, o que vocês acham, como que a gente chega nessa decisão, nessa solução juntas. E muitas coisas eu vou ter que simplesmente sustentar uma escolha. Não, o negócio é o seguinte, a gente não vai fazer isso, vai ser assim, e a gente vai seguir com essa decisão. Então, eu que sempre fui a mania de agradar todo mundo, eu tive que aprender a lidar diferente com isso, saber me posicionar na hora certa, né? Quando a gente faz isso, quando não faz isso, enfim. Então, é uma eterna descoberta, por isso que é importante que você
você esteja disposto a vestir isso, né? A minha super self, ela é essa mulher empreendedora que gosta de buscar soluções, que adora desafios, que tem um time incrível, que quer crescer, que quer inovar e que vai com todos esses medos, porque ela sabe que o medo faz parte, entendeu que não tem glória sem risco, né? Que os nossos resultados são proporcionais aos riscos que a gente decidiu assumir nisso tudo. Então, isso não é glamuroso. É glamuroso falar, ou é glamuroso, né, falar disso, ou ver isso, bater palma depois que as coisas já aconteceram. E quando estava construindo, né? E, por exemplo, quando eu estava construindo tudo isso que a gente está construindo agora, né? Todas as pessoas estavam vivendo suas vidas felizes, saindo no final de semana, estavam descansando, estavam dormindo mais horas, enfim. Então, algumas pessoas aceitam pagar esse preço. E cada pessoa tem o seu tempo para isso. E se você não tem esse desejo, eu não acho que você tem um problema por isso, tá? Você não tem, não é todo mundo que pensa assim, que quer isso. Então, inclusive, cuidado com a comparação nesse sentido, porque muitas vezes a gente está olhando só o romance, né? E não necessariamente isso faz parte dos nossos sonhos, isso não mexe com o nosso coração, enfim, quando a gente pensa nisso. Mas esse é um assunto, gente, que ele me fascina demais falar. Primeiro, porque eu não acho que eu sou a maior referência do mundo para falar sobre isso com vocês, mas eu sou uma referência na minha própria experiência, então eu falo sobre isso com toda a tranquilidade do mundo. Eu acho que é muito legal a gente dividir mais, falar mais e falar sobre as coisas. Eu não tenho medo de ser vulnerável, de contar as coisas para vocês. Eu, inclusive, sempre falo claramente as coisas que eu não acho que eu sou boa, que eu não sou a melhor para falar. Nunca vim aqui dar aula para vocês sobre administração do tempo, porque eu não administro bem o meu, eu estou realmente evoluindo, aprendendo ainda, né, tentando melhorar nesse sentido, então eu nunca venho aqui me posicionar como uma autoridade em uma coisa que eu realmente não seja, mas nas coisas que eu já vivi, que eu já passei, que eu sinto uma tranquilidade para falar, eu acho que são coisas que a gente precisa conversar sim, né, eu acho que a gente precisa falar sobre isso com mais pessoas, assim, eu vejo muita angústia, eu vejo muito sofrimento, eu vejo muita ansiedade, e principalmente porque as pessoas não estão sabendo calibrar bem todas essas expectativas, e principalmente as expectativas do tempo. Para tudo na nossa vida há um tempo, né? E assim, esse ano, para mim, ele tem sido o maior exemplo disso. Porque finalmente, agora, começou a acontecer coisas que eu sei que eu venho plantando há mais de 10, 12 anos. Principalmente nos últimos 4 anos, mas claramente tem coisas, gente, que eu passo hoje que são coisas que eu sonhei, tipo, há 10 anos e que eu não tinha ideia do que faria sentido. Teve decisões que eu tomei há 10 anos atrás que estão fazendo sentido para mim agora. E é por isso que, gente, inclusive, é importante a gente aprender a lidar com a nossa posição de culpa, né? A gente quer se culpar, porque eu fiz aquilo, porque eu tomei aquela decisão, porque aquilo aconteceu. Olha, assim, a sua vida ela vai se transformar quando você aprender a perdoar o seu passado, olhar com compaixão para sua vida e focar no seu futuro. Isso vai mudar tudo, né? E não adianta, gente, nada é por acaso. Não tem nada que você passe, não tem ninguém que você conheça, não tem nada que você assista. Inclusive, vocês estarem assistindo isso aqui não é por acaso, talvez tenha uma frasezinha só que eu falei que era o que você precisava. Eu acredito muito que nada é por acaso. A gente está onde a gente tem que estar para ouvir, para viver, para experienciar o que a gente precisa naquele determinado momento, né? Então, de volta, eu tô longe de ser a dona da verdade, né? Essa é simplesmente a minha verdade, e vocês são adultos suficientes, inteligentes o suficiente para usar o discernimento, tirar aqui o que vale, o que não vale, filtrar, e aí vocês vão formar, né, a própria consciência de vocês. Mas, basicamente, gente, a vida nada glamurosa de um empreendedor é essa, é você entender que risco, medo, incerteza, altos e baixos fazem parte do seu dia a dia, todo santo dia. E que a gente realmente, quanto mais a gente aprende a lidar com as nossas expectativas e aprende a reagir rápido com relação às coisas, ao invés de ficar pensando tanto, você consegue virar as páginas muito mais fácil. Por quê? Vão vir muitos desafios, tá? Vem mesmo. E você vai ter que lidar com situações que você nunca imaginou, em posições que você não tinha ideia, e você vai ter que sustentar sua palavra, lutar por você, lutar pelo seu time, pela sua ideia, enquanto que ninguém acredita por você, ou pessoas vão usar suas palavras contra você. Eu não achei que eu fosse passar por isso, e eu passei por isso há não muito tempo atrás. Então, a gente vai aprendendo. E eu acho que tudo isso é muito importante, porque são mini testes, né, que vão vindo para nós para ver se é isso mesmo, se você tá pronto. Porque se eu não tivesse passado por aquilo, eu não estaria preparada para começar a passar pelo que eu estou passando agora, que eu tenho certeza que vão vir desafios ainda maiores ou diferentes nesse novo momento. Então, gente,
Basicamente, era isso. Eu espero que essa aula tenha ajudado vocês de alguma forma. Gente, é isso, ó. Fiquem com Deus. Um beijo grande no coração de todos vocês. Tchauzinho.